Aí seu Urandir chega lá, não, porque vamos fazer essa reunião, vou fazer uma ativação com vocês. E eu lá pensando, pô, ativação, o que é isso? Vamos ver. Salinha, não é? Siqueira Campos, você tem um shopping, janela de vidro comprida assim, não é? Ele apagou a luz, a assistente, que inclusive minha mãe já conhecia a assistente, de outras situações lá no Rio de Janeiro, né? É aquele negócio, é uma tribo, né? A gente sempre se conhece, o pessoal que lida com os assuntos. Né? E aí entra o seu Urandir todo iluminado, mas todo iluminado. Eu olhei aquilo e falei, ah, não, peraí, tem alguma coisa errada, peraí, o que é isso? Isso não é truque. Como assim? Porque eu já tinha visto o Thomas Green Morton também emitir luz e tal, mas não daquele jeito, como entrou o Urandir. Eu falei, não, não é possível. E ele começou a tocar cada um, fazer essa ativação, como ele chamava, e ele tocava, imagina, todo iluminado, resplandecente, o corpo dele resplandecente, ele tocava e a luz ficava no corpo e andava, ficava andando pelo corpo. A gente olhando aquilo, falou, não, peraí. Eu olhei, o quarto não tem nada, a salinha não tinha nada. Poxa, ainda peguei nele, ele de manga curta, não tem. Mas peraí, isso está muito, muito louco. E ele passou em todos, quando chegou comigo, ele virou, riu, me dá sua mão. Eu falei, você não vai tocar no meu peito? Eu falei, não, vou tocar na tua mão. Aí me dá sua mão. Aí ele tocou, ele fez assim, ó, na minha mão. Quando ele fez isso na minha mão, acendeu essa luz. Só que ela parecia estar embaixo da minha pele. E começou a andar. Ah, meu amigo, eu falei, não, isso não existe. Eu falei, o que é isso? Isso não existe, eu nunca vi um negócio desse. Eu falei, peraí, Nadir, que negócio é esse aqui? Aí ele virou para mim, do jeito dele, muito, né? Ele é muito engraçado, né? Então, não, peraí que eu tô vendo que você tem um implante na sua nuca. Deixa eu tocar aqui que eu preciso mexer nele. Porque a gente precisa fazer um trabalho e tal. Aí eu pensei comigo, já vem esse caô de implante, já vem com esse papo furado, deve ter visto que eu gosto do assunto, e aí já vem para me impressionar, querer me puxar. Eu sempre fui extremamente desconfiado, até pela formação minha e também pela minha estrada, né, toda com Dona Irene e tal. A gente viu de tudo quanto é tipo de coisas, né? Aí ele falou, vou dar uma ativadinha e só para você, para a gente fazer um trabalho depois. Eu ri, não é? Falei, pô, tá bom, ativa aí. Ele veio com um dedo, esse dedo aqui, levemente, ele passou assim no meu pescoço, mas bem de leve. Quando ele passou o dedo bem de leve no meu corpo, na minha nuca, parecia um martelo, sabe, uma marretinha, sabe aquela marretinha com aquele prego de ferro? Bah! Como se alguém tivesse. Gente, eu senti uma dor, entrava assim pela minha cabeça, assim, a dor. Eu falei, caraca, eu falei, Urandir, o que é isso, cara? Ele falou, não, eu só dei uma ativadinha, pode inchar. Se inchar, você coloca gelo, mas eu preciso trabalhar você. Porque a gente precisa, você tem um trabalho para fazer com esses seres, com não sei o quê. Gente, eu sei que eu fiquei com uma dor, voltei para casa com a minha cabeça latejando, uma dor de cabeça, o treco inchou, ficou uma bola inchada. Eu fiquei 2 dias com um saco de gelo na nuca. Eu falei, eu vou lá ver esse negócio, não é possível. Aí eu acho que foi numa segunda, numa terça, eu voltei e em 10 dias eu estava retornando para a Europa. Eu tinha lá empresa, tinha um monte de coisa lá. Não tinha nada mais no Brasil há anos, anos e anos. Aí eu falei, beleza, voltei lá, cheguei lá, naquela época não tinha quase ninguém, era 2 ou 3 pessoas. Eu acho que você já entrevistou o Urandir, não é? Acho que ele contou, né, que no começo era muito voltada à saúde, à ativação, à energização, né? É muito voltado para isso, no começo, não é? Não era o pessoal de, vamos dizer, da ufologia não tinha chegado ainda. Eu fui praticamente o primeiro. Aí eu cheguei lá, aí ele, não, vamos ativar isso aqui e tal. Falei, porra, beleza, faz aí o que você tem que fazer. Aí ele me botou lá deitado, mexeu na minha nuca, mexeu na minha coluna, de repente tremia, vibrava a mão dele mexendo na minha coluna, eu virava, mas peraí, o que você tem na mão? Ele fazia, nada, não tinha nada, olhava uma maca bem simplesinha, sem nada, assim, um negócio, eu olhava tudo, olhava. Eu sei que eu fiquei horas e horas e horas, ele mexendo, e conversando, falando, e eu perguntando um monte de coisa, e ele mexendo. Aí no final, madrugada já,
Senta aí que eu vou ligar. Eu falei, ligar? Falei, pô, Randy, não, senta aí, eu vou te ligar agora para você ver. Aí eu sentei, ele falou, bota suas mãos em cima da tua perna. Beleza. Aí ele veio com as mãos dele assim e só tocou na minha mão. De repente eu sinto um choque elétrico aqui no meu frontal, bem aqui, assim, um choquezinho. Aí ele rindo assim, sentiu? Eu falei, senti um choquezinho. Ah, tá. Aí ficou me olhando, ele parou, ficou olhando. Eu fiquei olhando assim, tá, e aí, Randy? Não, espera um pouquinho. Aí eu fiquei olhando, de repente eu comecei a ver uma fumaça em torno do corpo dele. Comecei a ver uma fumaça, aí começou a ficar com cor, aí comecei a ver as cores, aí eu comecei a ver bolas de luz voando, várias bolas de luz, de repente eu vejo um cara atrás dele, em pé, porra, devia ter 2,5 metros de altura, só que parecia um holograma, um cara transparente, imagina. Aí eu olhei aquilo e falei, não, peraí, não bebi nada, não bebo, não uso droga, não coisa, ele não me deu nada, não fez nada, peraí. Falei, Uradia, o que é isso que eu estou vendo? O que é esse negócio? Aí ele falou, você está vendo minha aura, você está vendo os ultras dimensionais, você está vendo um ser atrás. Eu liguei você e arrumei você. Você é muito desconfiado, então eu recebi autorização para fazer esse trabalho contigo, porque você precisa saber que é real. E eu nunca tive experiência em espécie alguma dessa natureza na minha vida. E sempre fui em tudo quanto é lugar pesquisar, porque eu sempre tive muita curiosidade de todos esses assuntos, não só a ufologia, mas a parte esotérica. Inclusive na Inglaterra fui da Sociedade Teosófica, fui de várias coisas. Participei de muitas coisas. Dona Irene também, muito curiosa, ela me levava para tudo, né? Porque eu virei um tipo um filho dela, um neto, né? A gente ia para todo lugar, até para candomblé, para coisa, para entender o que acontece, estudar, ler e tal. Então eu já tinha uma bagagem, eu olhei aquilo e falei, porra, como assim, cara? Aí ele explicou. Quando você era criança, os seres te pegaram, te colocaram um cristal líquido atravessado na tua nuca. É um implante que acelera a tua atividade cerebral e a carga elétrica celular das suas células, sincroniza esses canais. E o que acontece quando você aumenta a sua atividade cerebral? Te traz uma clareza mental e tal, e você começa a acessar determinadas habilidades ditas paranormais que não são paranormais. São normais numa nossa condição que nós chamamos de padrão original, numa alta atividade cerebral, carga elétrica, coisa, baixa toxina. Ou seja, na nossa condição plena, a gente tem várias habilidades ditas paranormais, mas não são normais. E eu, porra, fiquei olhando aquilo, extasiado. Aí ele chegou e falou assim: eu vou desligar agora. Eu falei, peraí, Randy, como assim você vai desligar? Não, peraí. Ele falou, não, eu preciso desligar. Você não pode sair na rua desse jeito. Porque se você sai na rua, você vai olhar o campo das pessoas, você interage. Não é só ficar olhando luzinha bonita, você consegue interagir, acessar inúmeras coisas, né? E isso aí você não tem filtro, você não consegue controlar. Você fica maluco, você fica louco se você não tem o treinamento para isso. Eu preciso trabalhar você, tá? Preciso te treinar para que você domine isso daí. Aí eu, tudo bem. Aí de novo ele tocou as mãos em cima das minhas, veio o choquinho de novo e apagou tudo. Parecia um interruptor. Eu falei, caraca, eu fiquei assim, totalmente, assim, sei lá, foi assim uma mudança de página na minha vida, completamente, porque era tudo que eu buscava, era o quê? Um canal. Não é um canal não, porque não se trata de canalização de nada disso. Eu usei a palavra errada. Uma pessoa que pode ter essa interação, ter essa conversação, de fato real, física, sem caosinho, sem nada. Eu falei, não, achei a pessoa. Mas na hora eu falei, pô, isso aqui é tudo que eu busquei na minha vida. Aí ele, da maneira dele, eu falei, mas Inadir, agora, Inadir? Aí ele chegou para mim e falou, olha, eu preciso trabalhar os seus implantes, o seu implante, eu preciso trabalhar ele, eu preciso treinar você precisa passar por um treinamento comigo, só que aquele negócio,
você não pode ficar mais de 90 dias fora do Brasil, porque sua carga vibracional baixa e a gente volta para trás nos ajustes do teu corpo, do teu trabalho, a gente perde o tempo. E aí o que acontece? Falei, tudo bem, Nadir, sem problema. Voltei a semana ainda, fiz outras sessões dessa, não só das ativações com ele, o treinamento, como eu virava à noite conversando com ele, perguntando as coisas, querendo saber, e papapá, e papapá. E ele adorando, porque só eu fazia as perguntas ufológicas, ninguém na época, era pessoas atrás de cura, de coisa. Aí eu falei, Urandir, não tem problema. Voltei para a Europa, eu morava em Milão na época, de empresa, sócio, coisa. Larguei tudo, fiz uma mala e voltei para o Brasil. Larguei tudo, 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 tudo. Larguei tudo, voltei para o Brasil, meus pais enlouqueceu, surtou, voltei, isso foi em janeiro de 97. Meu irmão, junto com umas 18 pessoas, já estavam prontos para vir para a primeira viagem que o Urandir fez, foi um ônibus que ele fretou, até me lembro, lá na Praça do Líbano, em Copacabana, fui deixar meu irmão, já tinha voltado, mas não deu para mim ir. Meu irmão veio, passou 10 dias aqui nessa primeira viagem, voltou enlouquecido, contando coisas do Arco da Velha. Aí meu pai tinha fazenda aqui, minha mãe de Mato Grosso do Sul, corumbaense e tal, já tinha infraestrutura aqui em Campo Grande, coisa. Papai, vamos conhecer essa fazenda. E a gente veio. E ficamos uns dias lá e de cara foi estacionar a caminhonete, não tinha nada, né? Você já conheceu a fazenda, né? Imagina, não tinha absolutamente nada. Nada, nada, nada. Tinha só uma champaninha de palhoça assim, era tudo barraco, tudo mato, tudo coisa. Chegamos lá, paramos lá, nem sei onde paramos, porque agora com a referência a gente não sabe direito. Descemos do carro, meu pai de cara olhou assim, Felipe, o que é isso daqui? 3 horas da tarde, 3, 4 horas da tarde, dia, céu azul. Quando eu olhei uma nave gigante em cima, parecia uma folha, ela ficava assim, ó. Eu falei, não. Ficamos lá esses dias, vimos coisas do Arco da Velha, eu falei, porra, achei. E passei 2 anos no Rio de Janeiro, enquanto o Urandir morava no Rio de Janeiro. Passei 2 anos direto lá envolvido já todo dia, né? Estava lá, o Urandir, ele ficou 2 anos me treinando, me ativando, me preparando,